Fala, meus queridos, mais um dia nesse canal aqui abençoado. Hoje um dia muito top. Que Deus nos abençoe aí. Você que está aí nos acompanhando, já deixa seu comentário aí, já se inscreve aqui no canal, né? Para estar acompanhando aqui, vai ter muita coisa boa. A gente daqui uns dias vai trazer alguns convidados, vai ser bastante interessante, né? Falar um pouco de negócio, devocional. A melhor coisa é ter uma vida alinhada ali nos negócios, ter uma vida ali alinhada com Deus, espiritual, porque Ele vai abrindo as portas. E como eu estava comentando aqui uns dias atrás, falando de pessoas de sucesso, né? Que muitos chegam lá no sucesso, mas tem a sua liberdade, mas aí consegue enxergar que é muito vazio. Porque uma vida sem Deus é muito vazio. Então aqui a gente se trata para você ter um negócio ali alinhado, a vida com Deus também alinhada, porque é a melhor coisa. Estava aqui meditando na palavra em Gálatas 6:9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Isso aqui é bastante interessante porque na vida que a gente vive hoje, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e às vezes a gente fica desanimado, né, de estar fazendo coisas boas. Às vezes o ser humano faz coisas ruins com a gente, não cumpre o combinado, o que aconteceu, mas que a gente não se canse de fazer o bem, né? Que a gente venha a aguentar o processo. Você pode estar passando por um processo aí, mas que você venha aguentar esse processo, que é a partir do processo que você passa que vem os dias melhores, vem dias felizes. Então, eu até tirei uma referência ontem, né? Eu fiz uma alteração aqui e foi aquele negócio, mexe pra lá, mexe pra cá e vai e vem, tipo aquela agonia, mas depois que passou, você, meu Deus, passou, respirou. Então, que a gente venha aguentar o processo, que as coisas vão se encaixar, né? Eu tenho uma frase que eu faz anos que eu deixei até no meu WhatsApp, que diz assim: o que acontece se eu não desistir? Né? O que acontece se eu não desistir? Às vezes a gente passa por uns processos que a gente quer desistir, desanima, mas o que acontece se eu não desistir? O que acontece se eu não desistir do meu negócio? Né? Eu sei que passa por diversas coisas dentro do negócio, na vida, em um relacionamento, na vida pessoal, no trabalho, mas o que acontece se eu não desistir? Né? Então, que a gente venha entender o processo que a gente está ali passando, porque aquilo é para nos moldar a se tornar melhor, algo grande para acontecer. Então, se a gente aguentar o processo, a gente vai viver coisas incríveis, porque nada cai de bandeja, nada é fácil. Tem que aguentar o processo para as coisas se encaixarem, darem certo e você conseguir viver o melhor. Deus às vezes não nos coloca em alguns processos para a gente viver ali, para a gente ser uma faculdade, para a gente entender ali, para a gente aprender a lidar com os problemas, porque às vezes o próximo nível exige mais de você. E nesse próximo nível, você tem que estar capacitado para poder aprender a lidar com aquilo, aprender a ter estratégias. Então, que isso é muito importante. O livro de Provérbios todo fala sobre isso, fala muito sobre negócio, sobre inteligência, para você ser firme, fala sobre princípios. Então, cada degrau da vida que você vai subindo, é preciso você estar mais capacitado, você se autoanalisar, analisar todos os dias, ver o que você viveu nos últimos anos, o que falta. Se você está vivendo a mesma coisa todos os anos, então tem uma coisa errada, tem que mudar alguma coisa para poder você obter outro resultado. Então que a gente venha ser firme ali nos processos que a gente está vivendo. Eu sei que não é fácil, mas com Deus o fardo consegue ser mais leve. Com Deus nos ajudando ali, dando direcionamento, abrindo nossa mente, dando entendimento, o fardo consegue ser mais leve.
Então, por isso que eu abro aqui esse canal Devocional e Negócio, porque eu sei o que é passar por processos difíceis e você olhar para o lado não ter com quem contar. A vida do empresário em si, ela é muito solitária, porque dizem que muitos empresários é tido como louco, mas é verdade. E quem conquista grandes postos na vida é tido como louco, porque a gente está cansado de ver a mesmice, então a gente empresário, a gente tem que pensar sempre fora da caixa para poder acontecer algo diferente, um resultado diferente, grandes ideias, grandes aplicativos, grandes empresas aconteceu por alguém que pensou fora da caixa para poder construir aquilo. Então que a gente venha realmente viver esses processos, que a gente viva às vezes essa solitude, mas viva em Cristo, que Ele venha nos capacitar, nos mostrar ali cada degrau que a gente está passando e a gente continuar firme. Quantas pessoas aí deixaram de realizar seus sonhos, às vezes por causa de críticas, por causa de mesas que ele sentou que não era para ele sentar. Então que a gente venha ter um filtro na nossa vida, que a gente venha entender o processo que a gente está passando, que a gente venha alinhar a nossa vida. Porque Deus sabe o potencial grande que tem aí dentro de você, principalmente você que tem ideias diferentes. É Deus que coloca essas ideias aí na sua mente. É Deus que faz isso fluir, né? É Deus que coloca também esse sonho aí na sua mente. Então que a gente não venha se sentir retraído por críticas ou julgamentos, mas que a gente venha se sentir firme no que a gente sonha e no que a gente pensa para a gente concluir. Porque se Deus colocou esse sonho e esse desejo no seu coração, é porque Ele viu potencial em você. Não se sinta menosprezado ou inferior. Às vezes o cenário pode dizer que nada está contribuindo para esse sonho que eu vou viver, mas isso é normal. Deus não quer saber o que falta, Ele quer saber o que você tem nas suas mãos. Deus é especialista em multiplicar o que você já tem nas suas mãos. Se a gente olhar para a Bíblia, vários capítulos falam sobre isso. O menininho com apenas 3 peixinhos conseguiu multiplicar e alimentar a multidão. Uma festa que o vinho tinha acabado, Deus conseguiu transformar a água em vinho. Então Deus quer saber o que você já tem aí, não quer saber o que falta. Às vezes a gente fica, eu tenho que fazer isso, comprar aquilo, falta isso, eu tenho que ter um carro tal, eu tenho que ter isso aqui. Mas Deus quer saber o que você tem, a sua força de vontade, a sua garra. Porque Deus é totalmente um Deus de ação. A partir do momento que você começa a agir, Deus vai abrindo portas, vai dando caminho, vai colocando o chão onde não há chão. Porque o possível a gente faz, mas Deus é um Deus de um impossível. Então, quando a gente se deparar com algumas coisas na nossa vida e ver, isso é impossível. Então, isso aí é com Deus. Deixa na mão de Deus que ele resolve. E por trás disso, a gente tem que ver se a gente está fazendo a nossa parte. Se a gente está seguindo nossos princípios, se a gente está honrando quem nos honra, ajudando quem nos ajudou, perdoando quem errou contra a gente. Então, que a gente venha fazer a nossa parte para poder a gente viver o impossível em Deus. Porque às vezes a gente quer as coisas e as coisas não estão totalmente alinhadas, e às vezes a gente se frustra, porque isso, porque aquilo. Mas o que falta é você se autoanalisar para compreender o que está faltando, o que precisa melhorar e alinhar aquilo, e as coisas começam a andar de uma forma extraordinária. Então essa palavra aqui é uma palavra muito forte, porque trata ali do seu negócio, trata ali da sua vida, e que hoje a gente venha a ser empresários de mente aberta, empresários que tenha força de vencer, força de avançar, que sonhem, porque a gente não pode viver mais na mesma. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra. Então que a gente venha a ser uma pessoa, né, de força, de garra ali para poder alcançar. E essa palavra que eu deixo aqui para você hoje,
né? Que Deus abençoe sua semana. Vamos para cima com tudo. Não deixa de se inscrever aqui, né, no nosso canal. Deixa seu comentário, eu vou responder todos os comentários, né? Estamos aqui junto, tem o nosso Instagram, estamos aqui aberto, né? Estamos aqui também para servir. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, comenta, se inscreve e vamos para cima. Que Deus abençoe e até uma próxima.